Olá, pessoal. Sou Diana Dias Ribeiro, professora de língua portuguesa. Estou utilizando hoje uma blusa preta, meu cabelo está preso, é preto também. Ao fundo, uma parede branca, um quadro com flores. Convido a cada um para construir o próprio conhecimento. Para começar, faço a seguinte pergunta: como opinar com coerência sobre assuntos significativos? E então, o que é opinião? É expressar um pensamento particular, seu, individual. É expor uma ideia sobre um fato. É projetar a subjetividade, o seu eu, a sua experiência de vida em um acontecimento. É mostrar julgamento ou juízo de valor que se faz de algo ou de alguém. É também afirmar um posicionamento embasado em conhecimentos e informações. Porque embasado em conhecimento e informações, você fortalece a sua ideia. Por último, é um recurso de comunicação oral ou escrita que requer responsabilidade, porque visa a base é o respeito, é a noção de limite no que eu falo, no que eu exponho, no que eu expresso como pensamento ou opinião. Vantagens da opinião. Possibilita avaliar de que ordem são os problemas. De ordem familiar, de ordem financeira ou ordem social. Estimula a criação de hipóteses que possam ser confirmadas ou não. Você cria conjecturações sobre determinados assuntos. E, por último, contribui para emitir opiniões com o objetivo de defender posição ou ponto de vista. Vejamos o desenvolvimento de opinião coerente a partir do evento da Conlub que está no YouTube, intitulado Reaproveitamento e Valorização dos Resíduos Orgânicos sob a Perspectiva da Economia Circular. E o que é economia circular? A economia circular é um conceito econômico que faz parte do desenvolvimento sustentável de conceitos econômicos inspirados na economia verde, na economia de uso, na economia de funcionalidade. Primeiramente, eu queria mostrar para vocês onde estão a perda e desperdício de alimentos no Brasil. De acordo com a FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a perda de alimentos ela ocorre desde após colheita, após abate, após captura, até o varejo, não incluindo o varejo, porque a partir do varejo até o consumidor final, a gente chama de desperdício de alimentos, passando aí por serviços de fornecimento de alimentação, como restaurantes, hortifrutis. No Brasil, a maior perda ela ocorre no início da cadeia alimentar, o que é muito comum nos países em desenvolvimento. E se há essa perda toda no campo, ainda assim, esses 10% correspondem a 39 mil toneladas de alimentos próprios para consumo humano. Aí vai a pergunta: por que alimentos são desperdiçados? Esta pergunta é um ponto importante para levantar argumento. Vamos agora para uma situação problema. O que poderia ser feito com os 10% de alimentos que são desperdiçados durante a colheita? Defenda seu ponto de vista. Então, o que poderia ser feito conforme o que foi explanado pela palestrante no vídeo exibido. E aí a gente chega, então, no desperdício dos alimentos, que acontece na hora do varejo. Aqui a gente mostra um exemplo aqui de um supermercadinho, e aqui a gente destaca a primeira situação, a rejeição dos consumidores a produtos fora dos padrões. Então, existe hoje em dia no Brasil uma exigência muito grande em relação aos padrões estéticos do alimento. Assim, a gente pode falar em termos de cor, forma, cheiro, peso. Tudo isso faz com que haja uma rejeição desses alimentos nas gôndolas, o que também é um erro, lembrando de novo da palestra anterior, o toque, né, do consumidor nos alimentos, isso causa danos, causa deterioração dos alimentos,
Isso não ocorre em outros países. Países da Europa, por exemplo, é proibido que haja o toque do consumidor quando faz as escolhas para colocar na sua sacola. Outro problema também do Brasil é a oferta maior que a demanda nas gôndolas. Então, existem muitos alimentos que ficam expostos e que não são, né, levados para serem adquiridos. E aí vão ser deteriorados também. Outro problema também, problema quando faz os alimentos, quando estão colocados nas prateleiras e não sendo observados os prazos de validade desses alimentos, né? Então, são vários alimentos que não são observados pelo varejista em relação ao prazo de validade. Outro problema é a insegurança jurídica para a doação. Isso está sendo sanado porque já existe uma lei, a 14.016, que já exime a responsabilidade de alguns doadores. Tá? Então, a partir da doação, eles estão mais seguros juridicamente em relação à doação ou para bancos de alimentos, ou para instituições de caridade, ou pessoas em situação de rua. Vamos esclarecer sobre a Lei de Doação de Alimentos. Lei 14.016, de 23 de junho de 2020, dispõe sobre o combate ao desperdício de alimentos e a doação de excedentes de alimentos para o consumo humano. Vou esclarecer alguns pontos desta lei. Artigo 1º. Os estabelecimentos dedicados à produção e ao fornecimento de alimentos ficam autorizados a doar os excedentes não comercializados que estejam dentro do prazo de validade e nas condições de conservação, tenham mantidas suas propriedades nutricionais e segurança sanitária. Continuando, no primeiro parágrafo, nós temos as instituições envolvidas. Abrangem empresas, hospitais, supermercados, cooperativas, restaurantes, lanchonetes. Vejamos. A colaboração pode ocorrer com o poder público ou por meio de bancos de alimentos. Será realizada de modo gratuito, de maneira alguma pode ser onerosa, ou seja, ter algum valor em troca, né? E os beneficiários da doação autorizada por esta lei serão pessoas, famílias ou grupos em situação de vulnerabilidade ou de risco alimentar ou nutricional e, de forma alguma ou sob hipótese alguma, poderá estabelecer ou configurar uma relação de consumo. E agora vamos para a nossa situação problema. Qual comportamento dos consumidores brasileiros podem comprometer a qualidade dos alimentos? Justifique sua resposta fundamentando-se na explanação da palestrante. Vamos lá? Vamos lá. Pontos importantes para levantar argumentos. As doações de excedentes de alimentos próprios para o consumo humano contribuem para amenizar que tipo de problema social? Um outro. Quais são os benefícios das doações de excedentes de alimentos próprios para o consumo humano na vida de pessoas em situação de vulnerabilidade ou de risco alimentar ou nutricional? O nosso grande momento, que é a cozinha, o fluxo da cozinha. Como é que é a cozinha? E aí vamos puxar algumas coisas aqui, que, por exemplo, ali o preparo de comida em abundância. Né? Isso é uma cultura do brasileiro, fazer o preparo de muita comida, ou seja, melhor sobrar do que faltar. Né? E aí essas sobras vão para a geladeira, ali existe um baixo aproveitamento de sobras, principalmente no Brasil, existe um preconceito em relação às sobras. Então, elas são colocadas na geladeira, até para, né, alívio de consciência, coloca na geladeira, mas elas não vão ser usadas e acabam estragando e sendo descartadas. Compras acima da necessidade. Existe um trabalho do pesquisador Gustavo Porpino, da Embrapa, e ele mesmo relata isso, né? Os brasileiros, eles compram muito, principalmente de classe média baixa, compram muito quando recebem o salário. E essas compras são sempre em grandes quantidades, aproveitando promoções, e essas promoções você sempre leva 3 e paga 2, e tudo fica estocado, e a pessoa não tem a organização sobre o prazo de validade.
esses alimentos acabam se perdendo a validade e são descartados no lixo. Também alimentos muito de grande quantidade, né? Ou seja, que são difíceis de acabar. Então, você abre o pacote, começa a consumir, vai perdendo a qualidade, o sabor, e você acaba descartando. Restos alimentares, muito importante, cultura brasileira também, colocar mais comida no prato do que se tem vontade, e isso faz com que gere restos alimentares que vão ser descartados no lixo. E agora, liste a rota do desperdício de alimentos na cozinha do brasileiro. Bom, para desenvolver opiniões sobre assuntos significativos, o nosso resumo apresenta para vocês uma mesa redonda, com a palavra argumentar, opinar e desperdícios. Desperdícios é o tema sobre alimento, no caso, e aí requer de você a argumentação e a exposição da opinião sobre os temas abordados. Vamos ao nosso desafio. Pode-se entender todo esbanjamento como despesa inútil, mas entre todos os tipos possíveis de desperdício, as proporções e os desdobramentos do desperdício de alimentos tornam-o uma despesa censurável em um planeta com recursos naturais escassos e finitos. Dados da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, revelam que, por ano, aproximadamente 1/3 dos alimentos produzidos em todo o mundo não é consumido pela população, sendo perdido em alguma etapa da cadeia de produção ou desperdiçado no elo final, em restaurantes e residências. Isso representa cerca de 1,3 bilhão de toneladas de alimentos que não são aproveitados ou, em valor monetário, uma quantia aproximada de US$ 1 trilhão. Qual é o desafio para você? Leia o texto, estabeleça uma relação com as questões apresentadas nesta aula e responda a questão proposta. Na sua opinião, quais são as estratégias que podem ser adotadas para a redução do desperdício de alimentos no Brasil? Esse é o seu desafio. Um grande beijo e até a próxima aula.